Fazer as malas e voltar para um endereço conhecido. Para muitos brasileiros, a mudança de casa está entre as outras mudanças provocadas pela pandemia. Alguns especialistas chamam o efeito de novo êxodo, o que significa a saída dos adultos da vida independente e o retorno para a casa dos pais. Voltar foi a única alternativa para milhares de desempregados. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 1 em cada 5 jovens foi demitido nesta pandemia. E essa seria a principal explicação para o retorno à casa da família de origem. Seja por desemprego ou porque as economias não foram suficientes para dar conta do orçamento, vai se deparar com diversos desafios. Dentre eles, se readaptar à rotina daquela casa, aos horários, às regras, estar presente, sentar à mesa, dar atenção aos pais. O despertador de Ruana toca em outro quarto agora, um cômodo da casa que não é mais só dela. A modelo acaba de se formar em psicologia, mas não consegue trabalho em nenhuma das duas áreas desde o início da pandemia. Tive que voltar para casa dos meus pais, né? Eu estava morando sozinha já há uns 2, 3 anos, e o que foi uma mudança e tanto para mim, eles que estão me ajudando financeiramente. Eu não precisava ter horários, eu fazia tudo quando eu queria e como eu queria, né? Aqui eu tenho que voltar a seguir ordens, ainda mais que meus pais gostam de colocar horários, tanto para dormir quanto para acordar. A velha casa e a nova Ruana. Voltar implica em reconhecer de novo um lugar naquele espaço, físico e emocional. O relacionamento com meu irmão melhorou muito, e com a minha mãe também, nós estamos muito mais próximos, eu ajudo muito eles, já que eles não podem sair na rua, né? Eu que vou fazer as coisas, mercado, eu ajudo bastante. Enfim, né, voltar a conviver com os pais é um pouco difícil, dá trabalho, mas família, né? Então é sempre bom estar com eles. Se sentir útil, produtivo, mesmo sem uma remuneração em espécie. Este é o dilema de quem passa a depender novamente dos pais ou dos familiares. Isso tudo pode sufocar, causar uma sensação de cobrança na pessoa, uma sensação de que é um peso dentro de casa. O diálogo e o acolhimento são fundamentais para que o novo morador tão íntimo não se sinta em débito. Caroline é mais uma jovem que não sabe bem quando e como estará de volta, pronta para a liberdade recém-conquistada da fase adulta. Eu tenho 25 anos, eu sou de Presidente Prudente, me mudei para São Paulo em agosto de 2019 e agora, por conta da pandemia, eu tive que voltar para casa dos meus pais. Em alguns casos, o emprego foi mantido, mas a renda não. E aí ficou insustentável manter a independência tão cara. A empresa que eu trabalho em São Paulo teve corte salarial e da carga horária. Essa readaptação ela vai ser mais ou menos difícil e mais demorada conforme o tempo que essa pessoa já está fora de casa. A sensação de fracasso pode estar presente também, a sensação de que a pessoa não conseguiu, um certo constrangimento. Fernanda saiu da casa dos pais em 2010, quando se casou, e volta agora, depois de 10 anos de casada. Como eu sou do mercado de eventos, eu entendi que seria inviável voltar ao mercado esse ano. E em menos de uma semana eu já estava aqui com a família e com as minhas coisas. Eu fiz uma estimativa de custo, eu gastaria por semana em São Paulo aproximadamente 2.000. Então cada dia que eu ficava mais em São Paulo, eu ia só acumular dívidas. O marido também voltou para a casa da mãe dele e continua trabalhando na capital paulista, enquanto ela e o filho descobrem uma nova rotina no litoral. Ajudo na faxina, faço faxina para ocupar minha cabeça,
tenho tido um convívio ainda mais próximo, mais intenso com os meus pais. A parte ruim é que meu marido ficou em São Paulo, ele segue sendo motorista de aplicativo e a saudade é sempre muita. Ela e o marido se encontram aos finais de semana, uma maneira de economizar. Com a mudança de cidade, ela passou a pagar apenas 20% de mensalidade escolar. Para mim tem sido um alívio, né, ter meu pai e minha mãe do meu lado nesse momento, mas também tem sido muito desafiador, né? Ter uma vida calma realmente é um desafio para mim. A calmaria colocou Fernanda diante de uma nova agenda: trazer mais intensidade aos dias da mãe. Consegui também, estando próximo à minha mãe, colocar em prática um projeto antigo que eu tinha, que é uma página no Instagram chamada Minha Mãe é do RH. Essa página ela é uma homenagem à minha mãe, que trabalha há mais de 40 anos na área de RH. E embora não seja a minha área, eu sempre tive muito interesse no assunto. Então agora eu cuido dessa página, faço lives semanais, sempre abordando conteúdos de carreira, gestão, feedback, liderança. Desde a demissão em maio, entender as relações de trabalho na era pós-Covid-19 e como a vida se encaixa com tantas mudanças, passou a ser um propósito. Apenas um deles. O outro é aproveitar esse privilégio de ter uma outra casa para chamar de sua, um lugar para voltar e alguém pronto para receber. Se existe um lado desafiador, negativo de voltar para a casa dos pais, também existe o lado positivo, que essa reaproximação afetiva é poder passar tempo com eles. Nossa vida tem sido tão corrida, a gente vive no automático e muitas vezes acaba tendo uma distância muito maior do que a gente gostaria. Então pode ser um presente estar de volta à casa dos pais e reviver momentos e reaprender a convivência em família.